porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro por suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Essa decisão tem como base uma publicação feita pelo parlamentar nas redes sociais. Meus amigos, nem começou a eleição e o Alexandre de Moraes já mandou abrir investigação contra o Flávio Bolsonaro. Qual o motivo? Uma postagem? Uma opinião? Estão investigando o Flávio por suposta calúnia contra o Lula. Agora eu te pergunto, quantas coisas o Lula já falou e quantas viraram investigação? Isso não é novidade para nós brasileiros. Na eleição passada, Jair Bolsonaro viveu exatamente isso. Teve propaganda proibida, conteúdo derrubado, fala limitada. Bolsonaro foi impedido de dizer que Lula defendia aborto. Postagens foram removidas por associações políticas. Decisão atrás de decisão. E o que aconteceu agora? O mesmo roteiro. Quando alguém da direita cresce, começam a limitar, depois investigar. Primeiro controlam o que você pode falar, depois tentam te calar. E o que você acha disso? Você acha normal? É porque Flávio Bolsonaro bateu 48% nas pesquisas. Mas nós vamos resgatar o Brasil e vamos vencer essa eleição. Concorda comigo? Eu sou Paulo Mansur, deputado estadual aliado do presidente Bolsonaro. Urgente! O tabuleiro político brasileiro acaba de ser sacudido e o impacto pode ser muito maior do que parece. Alexandre de Moraes entra novamente no centro de uma possível tempestade ao mirar em Flávio Bolsonaro. E o que está por trás disso já está deixando Brasília em estado de alerta máximo. O clima esquentou e não é pouco. A possibilidade de uma investigação envolvendo um dos nomes mais fortes do bolsonarismo reacende tensão e levanta suspeita e coloca o STF mais uma vez no olho do furacão. Nos bastidores, a movimentação é intensa. Nos bastidores e nas redes, o assunto já começa a ganhar força e dividir opiniões. E a pergunta que não quer calar é: estamos diante de mais um capítulo previsível ou de algo que pode virar o jogo de vez? O fato é que quando uma decisão desse peso começa a se desenhar, ninguém fica fora. E as consequências podem ir muito além do que está sendo dita. Quero saber a sua opinião. Isso é justiça sendo feita ou mais um episódio que vai aumentar ainda mais a polarização? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, porque o que está acontecendo agora pode impactar diretamente o futuro político do país. Vamos assistir a matéria em detalhes com o canal Auriverde. A gente vai com informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, o ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro. A apuração busca esclarecer se o parlamentar cometeu crime de injúria contra o presidente Lula em postagem nas redes sociais. A decisão de Moraes foi tomada a partir da representação da Polícia Federal requerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de autorizar a abertura do inquérito, o magistrado determinou o envio dos autos à Polícia Federal, que terá um prazo de 60 dias para realizar as diligências iniciais. Edson, nós temos um print da tela que mostra a publicação feita pelo Flávio Bolsonaro. É uma publicação feita em janeiro, em que ele utiliza ali uma reportagem do portal Metrópolis, que diz: governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. E aí ele escreveu: Lula será delatado. É esse que é o tema, a frase escrita por Flávio Bolsonaro, que ensejou a esse pedido de investigação. Ele escreve ainda: é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Isso é o que diz o texto. O senador fez o comentário ao compartilhar, portanto, essas duas reportagens, acho que é uma do Metrópolis e outra da CNN, salvo engano, e ele fez essa publicação, e ela continua no ar, a publicação, viu, Pitoli? E a polícia destacou que a declaração do Flávio Bolsonaro foi feita em ambiente virtual de amplo alcance e diz o seguinte: trata-se, portanto, de publicação realizada em ambiente virtual público, acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputam fatos criminosos ao presidente da República. Mas não pode? Esqueci, ditadura. Esqueci, a gente está na ditadura. Obrigado, Barros. Olavo e Silvio, a minha sensação é prestes a encarar um colapso. O Supremo Tribunal Federal está prestes a enfrentar um colapso. Não é possível, não é possível. Porque, veja, eu já venho dizendo desde quando a gente viu Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública substituído por Lewandowski. E a minha
meu alerta, né, minha atenção sempre diante dessa triangulação perigosíssima do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que comanda a Polícia Federal. E não adianta dizer que tem independência, porque nas mãos do Andrei não tem independência. Nós temos um Paulo Gonet, que ontem no relatório ficou claro qual é a função do Gonet, a partir da sua omissão, e nessa triangulação, atendendo aos anseios do Supremo Tribunal Federal, em especial na pessoa do senhor ministro Alexandre de Moraes. Essa triangulação nociva está sendo, né, utilizada para perseguir, só que já ultrapassou todos os limites. O que o Marcon disse há pouco sobre o furar a bolha em função do engajamento sobre publicações, isso já aconteceu de fato. E diante disso, Olavo, eu arrisco a dizer, estão vivendo um pré-colapso. Só que não tem como desacelerar. É a síndrome do globo da morte. Se desacelerar, cai. Se desacelerar, vai ter problema. Então, eles, mesmo diante deste colapso que se avizinha, não há outra alternativa, porque perderam a mão. Essa síndrome do globo da morte, né, daquelas motocicletas dentro daquele globo e acelerando para tentar usar da física e da força para se manter em pé, mesmo de ponta cabeça, né, se manter ali seguros mesmo de ponta cabeça. Esse colapso está prestes a acontecer, eu não consigo enxergar outra alternativa, Olavo. O exemplo foi maravilhoso do Globo da Morte. Eu avançaria sobre esse exemplo na fadiga de material. A fadiga do aço que compõe o Globo da Morte está no seu limite. Esse aço está fadigado, ele está prestes à ruptura. Não estou dizendo uma ruptura revolucionária, não é isso. A ruptura da estrutura. A estrutura não está comportando o quadro legislativo que impõe moderação ao STF, que impõe comportamentos ao STF. Extrapolou, passou dos limites. E só é importante, Pittoli, no que você coloca, dizer da pesquisa, mais de 70% das pessoas, 75%, obrigado pelo número, 75% diz que tem poder demais. A rejeição ao STF é altíssima. Os discursos de ontem, os discursos que pontuamos aqui, do Toffoli, do Gilmar Mendes e do Flávio Dino também fez a sua fala, chamou atenção em... E o ministro... Puxa, eu já me falo que esse ato falho de esquecer o nome dele. Bom. O da cabeça brilhante... O Moraes. Moraes, perdão. Você esqueceu o nome do Moraes? Eu esqueci, cara, já é a segunda vez. Sorte sua, esse nome não sai da minha cabeça. Mecanismo de proteção. Você é um privilegiado. O Moraes fez um silêncio interessante, mas talvez o silêncio de Moraes ontem em relação ao relatório tenha vindo nessa bomba de fumaça de Flávio, da acusação em relação a Flávio, para tentar mudar o foco da direita. Agora, tem dois comentários em relação à questão da postagem do Flávio em janeiro. Tudo que está ali são as acusações que o governo americano fez em relação a Maduro. Está lá, procura lá. As denúncias, as acusações em relação a Maduro são essas. E agora tem outro ponto que me chama muito interessante, que é um ponto técnico, né? Injúria, amigo ouvinte, é crime contra a honra. Crime contra a honra, para nós mortais aqui que habitamos a base do Olimpo, é ação penal privada, tem que contratar um advogado e entrar com a ação. Já fui processado por 200 vezes por isso. Conhece bem. Eu estou calejado. E muito bem absolvido. Graças a Deus em todas. Exato. A justiça, a verdade, ela não se cala fácil, ela se mantém, ela persiste. Mas em relação ao presidente da República, o crime de injúria é condicionado a uma requisição do ministro da Justiça. Ninguém falou, eu não vi essa requisição aqui na matéria. Parece uma voluntariedade de Alexandre de Moraes, lembrei agora, de Alexandre de Moraes, voluntário, olha, vamos aí. E o Marcon foi muito cirúrgico, muito preciso, sniper. Está fora do TSE, mas continua interferindo a olhos vistos, né, ministro? Depois não reclama do relatório.
Agora, a mudança do Senado em 2026, eu insisto, a justiça, o equilíbrio, a apuração, a verdade desse país está na ponta dos nossos dedos no dia da eleição para senador. Silvio, Supremo à beira do colapso? Gostei dessa definição, Pitoli. Acho que você e Olavo foram a todos os pontos. Eu vou me ater aqui ao seguinte: concordo com o Globo da Morte, essa analogia que você trouxe, com a fadiga de material que Olavo apresenta. Eu vou me ater ao seguinte ponto: a desconexão desses ministros do Supremo Tribunal Federal, desse grupo do Supremo Tribunal Federal, e nele está Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dino. Pois bem, a desconexão com a realidade e com a sociedade. Porque no momento em que Alexandre de Moraes, que não integra mais o Tribunal Superior Eleitoral, abre um inquérito para perseguir o favorito nas pesquisas de opinião agora, em ano eleitoral, porque este favorito, o senador Flávio Bolsonaro, que representa a direita, é visto como um opositor, é visto como um adversário político da toga, um adversário político desse regime instalado no país. Pois bem, como ele vai justificar tudo isso? Está defendendo a democracia? Como ele vai justificar para a sociedade, para o pagador de impostos, para o eleitor brasileiro, que já entendeu o que aconteceu no Brasil de 2022 para cá, que ele está defendendo a democracia, perseguindo o candidato majoritário, favorito, inclusive nas pesquisas, que é o Flávio Bolsonaro? É injustificável. Completamente desconectado da realidade e desconectado da sociedade, apartado. Concordo contigo, Pitoli, para encerrar. Estão à beira de um colapso, inclusive alguns ministros de um colapso mental. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita. Só que agora, gente, fica aquele silêncio carregado no ar. Porque a sensação é de que isso ainda está só no começo. Se essa investigação realmente avançar, quem mais pode ser atingido? Que outras revelações podem surgir? E principalmente, quais serão as consequências reais disso tudo no cenário político daqui para frente? Será que estamos prestes a ver mais uma reviravolta inesperada ou apenas o início de algo muito maior que está sendo montado nos bastidores? Nada está totalmente claro, mas uma coisa é certa, os próximos capítulos prometem, e muito. E agora eu te pergunto, você acha que isso vai mudar o rumo da política no Brasil ou tudo termina como sempre? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo porque essa história ainda está longe de acabar.